Estamos começando. Então, é com muita alegria que agradecemos por essa potente juntança e pela mobilização e disponibilidade dos egressos a apresentarem suas dissertações, trazendo uma diversidade de temas que evidenciam formas de fazer ciência, pensar e agir coletivo, na perspectiva decolonial. O quinto webinar, organizado pelo programa Território, Ambiente e Sociedade, que traz trabalhos de mestres e mestras na temática decolonialidade na perspectiva de gênero e relações étnico-raciais. Mobilizando Quirrano do Céu, Mignon, François Fanon, Rogério Rasbaert, autores africanos e autoras africanas, Patrícia Collin, Nancy Fraser, Lélia Gonzalez, Angela Davis, Grada Quilombo, Nego Bispo, entre tantos. Esses são, entre vários outros, autores e autoras que vêm sendo trabalhados em contraposição ao eurocentrismo, à expropriação e o aniquilamento das culturas e corpos indígenas, africanos, do modo de vida, das culturas, da produção de conhecimento, do seu universo simbólico, dos seus padrões de produção e de sentidos. Nessa lógica, a decolonialização começa quando aqueles que foram silenciados podem finalmente falar e serem ouvidos em sua própria voz, na fala de Grada Quilomba. Nessa perspectiva, passo então a palavra, né? Acho que fiz os 5 minutos que foram me pedidos. Depois eu gostaria de ter só mais um minutinho para falar de tantos outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos também pelo nosso programa nessas temáticas. Mas passo a palavra, então, para Nicandro Oquete Indi, Mediações Culturais a partir dos instrumentos internacionais de direitos humanos. O caso do conflito de posse de terra do povo Pepel na região de Biombo, Guiné-Bissau. Vou aqui ajudar Nicandro. Sim, boa tarde a todos e todas. Enquanto a minha orientadora está preparando a exibição do slide, gostaria de parabenizar o programa pelo sucesso, não só no sentido de organização desses eventos, assim como o marketing, as publicações, né? Tanto no YouTube, no Instagram. E convido a todos que estão aqui, que são da Unilab, meus colegas que estão entrando aqui, para acompanharem as atividades do programa no nosso canal, tanto no YouTube, assim como no Instagram, PPG Tais, Uxal. O meu trabalho da dissertação, ela tem uma cara decolonial, visto que ela exibe outros conhecimentos, outras formas de vivência que são invisibilizados pelo conhecimento ocidental, em que as mediações culturais, através da inserção dos instrumentos internacionais dos direitos humanos, ele acaba travando ou provocando, melhor dizer, os conflitos, sobretudo de posse de terra na Guiné-Bissau e principalmente na região de Biombo. Este trabalho é orientado pela professora doutora Laila Nazi Morad e eu, quem está falando, é Nicandro Oquete. Pode seguir, Pro. Então, aqui é só para dar um resumo, né, do que foi o trabalho, né, no sentido também de compartilhar esse conhecimento para o público que está aqui, visto que a maioria das pessoas que estão aqui me acompanharam, a professora Silvana, a Cristina, e Liliane, Maina, atentamente o meu trabalho e a minha evolução, e aproveito essa oportunidade ao público a parabenizá-las pela ajuda, né? E o trabalho, eu comecei a falar da contextualização, né, da Guiné-Bissau, da região de Biombo e os setores que compõem a região, e também problematizei o aspecto político dos direitos humanos enquanto um instrumento neocolonial, e também falamos sobre as mediações culturais, os seus conceitos, né, o conceito de mediação cultural, e mapeamos uns instrumentos de direitos humanos, e, por fim,
mostramos as causas que influenciam os problemas de conflito de posse de terra na região de Biombo. Pode seguir, Pro. Então, o nosso problema ele se baseia de como as mediações, a partir desses instrumentos internacionais, ela tem aplacado os conflitos nessa região, que é a região de Biombo. E também o objetivo é mapear essas mediações, né, entre os três setores que compõem a região de Biombo, visto que eu pertenço ao grupo no qual foi mencionado no trabalho que é PEPEL, e também faço parte daquela linhagem que é considerado, no outro ponto de vista, como família real, que é Jagra, né? No entanto, falar desse tema, ao meu ver, eu estou dentro do objeto, né, do trabalho, apesar com algumas certas limitações, né, como a gente tem aprendido com a professora Cristina, o Gastão Bachelard, que fala sobre a vigilância epistemológica. O nosso método, a gente temos feito o trabalho através do método bibliográfico, documental, e exploratório. Os documentos das organizações sociais da região de Biombo, que têm levantado, que têm entrevistado a comunidade, os régulos, que são os chefes de tabancas, e a partir de bibliografias falamos também dos alguns conceitos de colonialidade, direitos humanos e entre outros. As palavras-chave de Guiné-Bissau, povo Pepel, conflito de terra e direitos humanos. Pode seguir, Pro. Então, aqui temos o mapa da Guiné-Bissau. Esse mapa ele é composto, a Guiné-Bissau é composto por 8 regiões, mais setor autônomo, né? E o nosso estado é unitário, não é federal, não tem federações. É unitário, em que tem só um estado e tem as províncias. As províncias, depois tem as regiões, e depois de regiões temos sectores e secções. Então, a partir do ponto 7, 8 e 9 é a região, chamada região de Biombo. Então, ponto 7 é Quinhamel, ponto 8 Prabis e ponto 9 é Safim. Esses 3 sectores compõem essa pequena região, né, que fica próximo da capital Bissau. Pode seguir, Pro. Não. Então, eu comecei o meu trabalho a falar sobre a cosmovisão sobre a Terra, porque falar de posse de terra, sem trazer qual é a visão que esse povo tem quanto à terra, torna-se meio débil, né? Por isso eu tentei colocar aqui algumas definições, né, de vários povos da África, né? Por exemplo, os povos Jejés, né? Eles consideram que a sociedade era matriarcal, a criação relacionada com as entidades femininas. Foi Namá, Buruco, com a ajuda dos serpentes Aido e Edo e Dangala, que teria criado o mundo, né? Nessa perspectiva desse povo aí. E seguindo também temos Bakongos, que para ele a terra é o futuro, ou seja, um saco onde Kalunga colocou tudo que era necessário à existência de alimentos, bebidas, ervas, todas essas divindades, né, que criaram essa ancestralidade, que tem esse poder sobre a terra, os territórios, né, que comungam a partir das linhagens, que são as gerações de diferentes povos. Pode seguir, Pro. Então, qual é a visão, né, sobre a Terra na perspectiva PEPEL, né? Começando por falar que a Guiné-Bissau é localizada na África Ocidental, para aqueles que não sabem, e a demografia de PEPEL, que é esse povo que eu estou estudando na região de Biombo, só na região de Biombo ele ocupa 64%, depois vem Balanta e entre outros
né? Outros grupos de povos. Então, para o povo Pepel, a terra que nós chamamos na língua lá, Osaka, é, ela é um produto, não é visto como algo individual, ela é coletivo, ela é da linhagem, ela pertence a um certo clã, e esse clã tem por direito de ingeri-lo sem pensar na questão de economicista, vender, da produção para alimentação, mas tipo assim, não pensa para vender, não pensa para como se fosse uma propriedade privada, mas sim ela é coletiva, é da comunidade. Ela se divide um profano e o outro não, que é Orsi e Uri. O outro é mais sagrado e o outro não. Os mais sagrados são onde se encontram os instrumentos da representação do poder ancestral, que é chamado Bol. Enquanto o outro são outros diferentes tipos de terras que podem ter. E a terra também, na perspectiva Pepel, ela tem uma ligação com o útero, que é a mulher. Então, no trabalho da Enaida, a gente vê isso. Por que ele é ligado com a mulher? Porque é a partir da mulher que você consegue entrar dentro da linhagem e a partir da linhagem você faz parte, né, daquela comunhão da terra. Porque se você não tem a linhagem, portanto, não tem direito a essas terras na perspectiva Pepel. E outra coisa também, Pepel, sim, para a mulher, a gente já falou da mulher. Pode seguir, Pro. Os dados estatísticos também, né? Os que eu falei logo primeiro são a nível de biombo. Esses aqui são dados estatísticos da Guiné-Bissau, que o povo Pepel na Guiné-Bissau ele ocupa 9,1%. Então, vem Fula, depois Balanta, Mandinga, depois vem Pepel e Majaco, por aí vai. Mais de 40 e tal grupos étnicos existentes na Guiné-Bissau, segundo os dados dos estatísticos, né, do órgão que cuida do censo na Guiné-Bissau. A região de Biombo, como eu já falei, é maioritariamente Pepel. E algumas manifestações culturais desse povo, eles são as manifestações muito mais ligadas com a terra. Por exemplo, tem Yanchikanda, Cansaré, Canjara, Plequé, Unima, Lalpuma, Diacosac e Manjuandade, tudo entre os outros, tem essa ligação com a terra. Então, portanto, quando você tem até Diacosac, que significa tipo uma mudança, uma transição, quando uma pessoa já está numa idade e cumpre todos os rituais, já deve ir para um outro lugar, para fazer a continuidade, né, da linhagem e também controlar aquela terra que é de uma propriedade coletiva comunitária através de clã. Pode seguir, Pro. Mas, acima de tudo, a gente tem uma parte que a gente começou a ver o desencontro entre Estado, tudo que eu falei é o que esse povo tem, é a sua relação com a terra. Na visão deles, a terra é isso. E o Estado renasceu depois. Por exemplo, a Guiné-Bissau, em 73, que tornou-se como um Estado independente, né? Então, já havia essa convivência desses povos. Só que há um desencontro depois do firmamento do Estado, que, segundo o Sá, né, ele fala que as comunidades da região de Biombo elas são organizadas por estruturas e hierarquias, mas não significa que essas estruturas elas vão substituir o Estado, porque o Estado depois vê essas estruturas como se fosse uma estrutura que vai confrontar o Estado, mas não, eles estão preservando a cultura e a maneira como os conhecimentos são transmitidos de gerações em gerações. E foi a partir disso que ele fala, o Diallo também alinha que as políticas sociais dessas sociedades possuem caráter intensamente comunitário, desempenhando um indivíduo focus na importância coletiva, sendo interesse subordinado ao geral.
Mas o Carvalho revitalizou que os regras não podem ser entendidos como um retorno de uma tradição adormecida, são, pelo contrário, atos políticos conscientes da população que pretendem reafirmar a sua identidade local e o seu poder. Então, isso tudo são os atores guineenses que estão reafirmando esse poder tradicional, essa valorização da cultura. Mas o Ribeiro afirma que a Guiné-Bissau é um país curioso pela forma que coexistiram duas estruturas de Estado, dois modelos de sociedade e cultura, onde as pessoas circulam de um lado para cumprir as normas do Estado e, outro lado, as normas da Convivência. cultura. Isso. Pode seguir, pronto. Então, foi a partir dali que a gente viu que há um desencontro entre o Estado. O Estado, lá na frente, vamos ver que a terra é do Estado, o Estado que controla, é um ator principal e tudo. Então, considerando que o debate se fluiu bastante, aí chegamos numa parte de direitos humanos, em que falamos historicamente sobre o que são os direitos humanos, que elas são formalizadas em 1948, a Declaração de Direitos, mas antes delas já existiam outros direitos, né, outras cartas em cada localidade, tanto no Egito, assim como a Carta da Virgínia, que deu surgimento aos Estados Unidos, e entre outros movimentos que já haviam reivindicando. Só que a Carta de Direitos Humanos ela vem nesse escopo mais internacional, tendo em conta o seu interesse político, né? Acompanhando com a globalização, de maneira para evitar os novos conflitos, né? Porque foi fundado depois da Segunda Guerra Mundial. E temos as gerações de direitos humanos, temos grandes críticas de Trindade e Comparato, né? Sobre os direitos humanos, né? E elas vigoram por um lado e por outro lado não vigoram. Há alguns que são vistos como humanos e os outros não são humanos. Então, essa diferença, né, que política que traz com que as críticas sobre os direitos humanos, a sua universalidade, sem levar em consideração que existe outros direitos em outros povos. Pode seguir, Pro. Então, por isso nós trazemos direitos humanos como uma governança global, né? Ela vem nesse aspecto em que falamos da globalização como instrumentos de transição desses direitos da, do lugar central para a periferia, né? E também tem um trabalho que a professora, curiosamente, a Maena e as colegas apontam também que as instituições financeiras internacionais intervêm para auxiliar os projetos de desenvolvimento, abarcando a ideia da governança global. Por exemplo, estados africanos, depois das suas independências, elas sofreram algumas perseguições, né? São impostas alguns modelos, por exemplo, a democracia, né? Ela é imposta, e a questão também de reconhecimento de direitos humanos, a ratificação de direitos humanos. Os países que não ratificaram não teriam as condições, eventualmente, de receber os apoios, e esses instrumentos internacionais, Banco Mundial, FMI, eles trabalham nessa perspectiva, né? De poder fazer com que esses direitos cheguem a outros lugares, através de financiamento. Pode seguir, Pro. Então, chegamos na parte de mediações de culturais de direitos humanos. Nessa parte aí, trazemos apenas conceitos, né? Os estudos culturais, enquanto uma disciplina, ele ocupa de trazer diferentes manifestações culturais e hábitos cotidianos de cada comunidade. Quem falou isso é o Wallace. Estudos culturais, usa-se a palavra cultura em dois sentidos, né? Para designar os significados comuns, assim como artes e aprendizados. Segundo William, as mediações culturais vistas como uma atividade processual que possibilita encontro, acesso e apropriação. A mediação cultural é um procedimento que focaliza a cultura, adotando uma abordagem interativa em relação ao público. Então, nessa parte, trazemos apenas os conceitos. Abordagem de instrumentos internacionais. Nessa parte, a gente fez o seguinte: como a gente
queria questionar, saber como esses instrumentos internacionais de direitos humanos, eles definem o que são os direitos humanos. Então, a gente elencou a Resolução do Conselho de Direitos Humanos, a Convenção do OIT para povos indígenas e tribais, a Convenção de Kampala, que também a nível da União Africana, Lei da Terra de Guiné-Bissau e Código Civil. Então, vimos que em todos esses instrumentos, né, por exemplo, instrumentos internacionais da ONU, que é a resolução e a convenção, eles trouxeram alguns artigos que mostram que os povos nativos devem ser respeitados e as suas culturas, mas não. O que acontece é que quando os estados eles ratificam essas convenções, chegam no local, os estados trabalham a favor dessas organizações e essas organizações não têm o poder de repudiar as ações dos estados. Então, eles acabam apoiando os estados e desrespeitando essas resoluções. A, a União Africana, né, enquanto uma organização africana, nascida através do panafricanismo, mas não conseguiu vislumbrar atentamente esses aspectos de direitos humanos na perspectiva africana. Aqui fizemos identificação dos conflitos. Né? Tem algum barulho aí, Nicandro, interferindo. É comigo? É. Não, são dois microfones abertos. Já pedi aqui, para quem não estiver falando, feche o microfone. Todos os microfones abertos estão interferindo. Tá certo. Então, nessa parte também temos o mapeamento dos conflitos. Como eu já falei, havia dito no primeiro momento, que temos 3 sectores, Quinhamel, Prado e Safim. E aqui nós mapeamos os conflitos através do documento, do relatório, né, dessa organização, e apoiado por União Europeia, que eu já enfatizei isso, né? E Quinhamel tem 5 conflitos, e nós também organizamos conflitos entre Pepel com Pepel e também entre Pepel e Balanta, visto que eu já falei, Balanta é o segundo grupo, né, que depois veio habitar-se nessa região e são cedidas algumas terras para poderem fazer as suas atividades. Então, os conflitos são de diferente gênero, mas o importante nesses conflitos que nós mencionamos são as suas causas. Professora, você pode seguir? Nós temos a apropriação de sucessões, né, que, na perspectiva PEPEL, não é os filhos que sucedem, que herdam os pais, são os sobrinhos dos pais. Então, temos cedência de espaço por muito tempo, né? Que esse espaço por muito tempo, o usucapião do Código Civil da Guiné-Bissau, ele dá direito a esse ocupante, né? A posse dessa terra, enquanto que na cultura é outra coisa, na tradição. Temos delimitação de partilha, legalizações, venda de terrenos a várias pessoas, exploração de recursos. Então, todos esses eu estou falando mais rápido, tendo em conta o tempo, 20 minutos. Apropriação indevida dos espaços, abuso de poder por parte de autoridades estatais, conflitos geracionais, exclusões de jovens na governança de terra, fragilidade da instituição do Estado, conflito entre a tradição e modernidade. Então, tudo isso são as causas, mas essas causas nós deduzimos em 4 coisas fundamentais. Primeiro, a colonização, né, que tem dividido, de certa maneira, os espaços. Lembramos bem que alguns países, por exemplo, havia depois uma negociação entre a Guiné-Bissau e Senegal sobre outros espaços. A demografia, que significa que o crescimento populacional, o número da população da Guiné-Bissau naquela época e o número da população hoje em dia é diferente. Isso também pode causar essa apropriação. Somos muitos, então agora é briga para onde morar, para onde colocar casa, sem que você tenha direito, sem que você faça parte daquele clã. E temos a questão da migração interna, em que
alguma parte migra para outro, né, dentro do país. Então, isso também é uma causa resultante. E temos o processo de Estado-nação, né, que veio revitalizando essa ideia, invisibilizando a questão da tradição e tudo mais. Então, alguns levantamentos que fizemos das entrevistas dentro desse trabalho, né, que nós apropriamos, nós vimos vários questionamentos levantados por essa organização. Mas, nesse quadro, queria só falar de uma coisa que chamou a atenção nesse trabalho, né? Por exemplo, o terceiro ponto aí, que é a participação das mulheres na mediação de conflitos. Os que concordaram para a mulher participar no conflito são 18%, e os que discordaram são 70%. Suponhamos que, se a mulher está no centro desse debate, é a partir dela que as pessoas conseguem fazer parte da linhagem e a apropriação de terra, essa terra coletiva, porque essa mulher deve ser ausente dos conflitos de posse de terra. Então, isso pode ser uma das causas, né, que também os conflitos até então eles estão vivenciando nessas comunidades. Então, concluímos que nós observamos que é uma grande colonialidade persistente que cria ruptura nas sociedades africanas, em especial papel. Uma colaboração flexível entre Estado e autoridade tradicional seria um mecanismo de dirimir os conflitos, né? O Estado tem que ter essa relação com o poder local. Houve um problema, um conflito, o Estado precisa saber do regulado, que é a chefia, ali para poder tirar a conclusão. E também a admiração dos conflitos por regra como reconhecedores das terras do ponto de vista tradicional seria uma condição da reafirmação de costumes. O povo pepele em si deve pautar em respeitar e flexibilizar a cultura, porque a cultura também não é estática, ela é dinâmica, algumas coisas mudam. Agora, é preciso também flexibilizar alguns pontos, né? Seria uma condição da reafirmação da principal, as mais sagradas, as terras. Mediação de conflitos da posse de terra entre Balanta e Pepel, que neste caso o segundo povo que às vezes também a gente colocou no conflito, ele deve ser, né, com grande ponderância, porque o régulo é Pepel. Então, se houve um problema entre Pepel e Balanta, o régulo é o Pepel que vai dirimir esse conflito. Qual será a posição desse régulo? Então, por isso, chamamos a atenção às organizações sociais para eles possam, de certa maneira, ajudar o regulado na organização. O Estado da Guiné-Bissau deve respeitar as convenções de direitos dos povos e ao interferir nos conflitos, sem a priori consultar o poder local. Então, deveria ter essa relação entre o Estado e o regulado, a comunidade local, para poder resolver os conflitos que estão assolando na região. Então, essas são as nossas referências. O trabalho já está publicado no repertório da universidade. Estou falando com mais, porque aqui é só dar um resumo. Quem quiser ler pode dar uma pesquisada. Muito obrigado. Deixa eu só falar uma coisa. Eu devia ter passado a fala para a professora Liliane. Logo depois que eu falei, eu acabei não fazendo isso. Então, eu vou passar rapidamente a fala para a professora Liliane, depois a gente passa para a Sara, tá? Oi, Laila, pode seguir. Posso seguir? Pode. Depois eu entro. Mas, assim, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Você já deu totalmente um resumo bem legal aí no início. Tá. Certo? Pode seguir. Então, vou para o nosso tempo e aí a gente vê se deixa para okay, dialogar ao final. Tá bom? Vou passar para a Sara, então, Sara Moraes. O corpo território, do corpo território ao direito à proteção da mulher vítima de violência doméstica na Bahia em 2021. Uma análise crítica dos elementos desencorajadores
a denúncia. A pesquisa buscou analisar como o corpo território da mulher pode contribuir no enfrentamento dos casos de violência doméstica contra a mulher baiana. Então, passo para a Sara. A sequência está Sara, Isabelle e Rodrigo. Oi, pessoal, boa noite. Me chamo Sara, como já foi apresentada. Essa foi uma dissertação que, vou falar nós, né, no plural, porque foi todo um corpo ajudando, nos custou muito, mas graças à pluralidade do programa, a questão dos docentes, de como eles nos abraçam, nos fomentam, fornecendo materiais, discussões, debates, rodas de conversa, além de outros eventos como esse, né? Espaços para a gente dialogar, para a gente transcender. Eu fui muito feliz na minha escrita. E é um tema que é bem polêmico, né? É uma discussão super, às vezes, constrangedora, por ainda ter que ser falada, ter que ser debatida no século que vivemos hoje, que em vez de melhorar, de evoluir, muitas vezes regredimos, né? Por quê? A produção da pessoa humana, sabe-se, e é o que está posto, em todos os seus aspectos, é muito mais que uma garantia fundamental, né? É um compromisso firmado entre o Estado brasileiro e o seu povo. E está lá na Constituição, em seu artigo 1º, que institui inúmeros princípios fundamentais que norteiam, né, a atuação do Estado, o personificando e o tornando o agente protagonista na tutela da proteção dos interesses sociais e das garantias de igualdade entre os indivíduos e a sociedade, né? Conforme dispõe a Carta Magna em seu artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E esse retrato formal de construção de igualdade em direitos e responsabilidades é a parte estrutural da discussão acerca da violência doméstica e contra a mulher praticada, né, pelos violentadores. Ainda que pautada por diferentes nuances, sobretudo porque faz-se necessário o reconhecimento de direitos básicos, né, para o segmento social que é historicamente vulnerável como consequência do patriarcado e do machismo. E aqui a gente, claro, que tem determinados avanços, e são muitos avanços significativos, né, não é uma crítica, né, e o Estado brasileiro não fica atrás, né, que ele fez avançar importantes conquistas através do movimento feminista, como é o caso da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, sendo ela uma importante ferramenta, caracterizada como uma política pública para o atual contexto de reconhecimento de direitos e também da rearticulação do papel da mulher. Porém, dada a sua relevância sociopolítica, a lei é fortemente criticada pela hipótese de ineficiência. Diante disso, questiona-se como o conceito de corpo-território da mulher ele pode contribuir no enfrentamento dos casos de violência doméstica da mulher baiana no ano de 2020. Esse aqui foi o problema suscitado no estudo, que nos mostra a relevância em debater esse tema. Por quê? A gente sabe que a sociedade contribui para a perpetuação da violência, especificamente a violência doméstica, aqui no caso, sendo o fato que é cada vez mais desnudado e crescente. E por se tratar de um crime cometido no ambiente familiar e, portanto, muitas vezes sem testemunhas, ele acaba sendo ocultado não só pelas vítimas, mas também por pessoas que eventualmente sabem do ocorrido e optam por não se envolver, justificando-se, portanto, a sua dimensão política, né? Não só a dimensão política, a gente tem importância jurídica. Por quê? Discutir esse tema reside no fato de ser um problema histórico de ausência de direitos, como já foi citado, que se propaga afetando as garantias constitucionais e fazendo, portanto, a comunidade jurídica ter a necessidade de conhecer o contexto atual e suas demandas para que assim possa se atualizar e aplicar a legislação enfrentando o problema de maneira adequada e assertiva. Além disso, há um valor social
nessa temática, que corresponde em proporcionarmos a todos, mas principalmente às vítimas, a conscientização, informação, de modo que elas acreditem na proteção de seus direitos, busquem e consigam obter justiça. Por quê? Compreendendo que serão de fato amparadas, elas passarão a usufruir das ferramentas que garantem sua integridade física, moral, psicológica, financeira, enfim, sem receios de represálias, e tomarão as providências necessárias a fim de conter as atitudes agressivas, para viverem com dignidade e segurança. E qual é o objetivo? O objetivo é analisar o corpo-território, como esse corpo-território pode contribuir para o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher baiana no ano de 2020, e se desdobra com os objetivos específicos, que é conceituar corpo-território, revisitar a Lei Maria da Penha como direito através do tempo e identificar os elementos desencorajadores da denúncia em casos de violência doméstica, né? Aqui é a questão da metodologia, que a gente não vai adentrar devido ao tempo, e destaco que o recorte analítico foi algo que a gente pesou muito, porque senão ia ficar um tema, uma escrita, na verdade, super densa e longa. E aqui eu trago a fundamentação teórica, onde foi totalmente embasada no programa, né? A gente vê aqui Gonçalves, Porto Gonçalves, que a maioria aqui já tem uma intimidade. Foucault, Heisberg, Segato, que é Rita Laura Segato Silva. Eu não citei, e peço perdão, mas Milton Santos também faz parte da dissertação e está na tese, né? E aqui vem a questão da Lei Maria da Penha com autoras, né? E uma questão da tese que a gente está tendo um olhar são os autores serem autoras, na verdade, não os autores, serem autoras, a fundamentação teórica ser 100% autoras, espero que eu consiga, para ser um trabalho 100% de mulheres. E, enfim, vamos à discussão principal, né? Corpo, território e seus desdobramentos. Esse aqui é o ponto-chave do trabalho, um ponto que foi muito gostoso para mim se aprofundar sobre território, seus desdobramentos, que a gente está sempre associando território, quando até eu cito o nome do programa, é engraçado que as pessoas vinculam logo a geografia, e não. Eu destaco a pluralidade desse programa, né? E é por isso que eu acho que me familiarizei tão bem, me senti tão íntima, né? Porque, assim, ainda que se pudesse existir alguma dúvida ou resistência acerca da importância do espaço geográfico, né? Tendo como referência a espacialidade do corpo, a questão do corpo-território, que é por tempo retraída na geografia, bem como nas ciências sociais e também no direito, ela se desconstruiu no último período, especificamente nas últimas décadas, né? E, nesse sentido, a conceituação de território ela vai além dessa associação clássica e aritmética, ela é da escala que se expande, transversaliza diversos segmentos sociais, mas focalizando a defesa da própria vida, né? E aqui a gente tem a perspectiva de gênero, né? Essa vida feminina, esse corpo feminino como território, onde esse corpo é dominado, violentado, explorado de forma intensa, incontrolável e violenta, né? Aqui eu trouxe alguns casos, que esse slide foi o slide da defesa, mas para vocês verem como isso já está ultrapassado, vou colocar essa palavra. Essas notícias já são assoladas por notícias muito piores e muitos mais recentes. Se a gente parar agora, todo mundo parar, pegar o celular assim, feminicídio, você vai achar um feminicídio hoje. Me suscita uma ira falar isso, eu fico nervosa, né? Porque isso é algo muito doloroso. Para mim, é um show de horrores, né? E o caso de Daniel Alves, que foi um emblemático caso, e ainda está sendo, né? Só saiu do holofote, é só mais um, infelizmente. Caso de um homem que se apropria e violenta sexualmente ou fisicamente ou patrimonialmente, por aí vai, né? E aí vem a Lei Maria da Penha, que ao longo da história, estruturada
em grande parte através do pensamento patriarcal e machista, a mulher é vista como objeto, e em diferentes menções que, por ser um objeto, a mulher deve ser dominada, submissa, subordinada, explorada, violentada, sobre as mais diversas formas, né? Atribui-se e atribui-se ainda à mulher a função culturalmente naturalizada de mera cuidadora, restringindo sua vida à devoção conjugal e às obrigações de atividades domésticas. Ainda há também, em toda essa estrutura, a influência da igreja, muitas igrejas, não todas, certo? Onde tem forte influência em perpetuar essa violência. Mas aí vem a Revolução Francesa, vem outras revoluções, e a mulher, sempre como protagonista, surge como um marco, né? Que é o termo feminismo. E usamos esse termo como uma estratégia inicial. Até que no Brasil vem a Lei Maria da Penha, como já foi visto, que foi um caso que teve notoriedade internacional, e o Brasil criou uma política específica para a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Todavia, embora essa conquista de proteção e tutela do direito, de direitos da mulher com o Estado, isso interfere nas notificações registradas pelo poder público. Eu trouxe alguns dados que a gente vai estar vendo em seguida, e esses dados chamam a atenção para a possibilidade que esse número poderia ser ainda maior, mas que, por razões de diversas ordens, não contemplam a ação do poder estatal de mostrar sua realidade. E aí entra a subnotificação, meus caros. O que é a subnotificação? É o ato da omissão de notificar, de falar ao Estado, aconteceu aqui, registra. E defende-se que ela seja interpretada como um conjunto de dados ocultos que precisam ser forçados a se revelar, né? E por que isso acontece? A vítima sente dificuldade de manifestar-se e notificar a violência que sofre, preferindo silenciar-se e dando visibilidade à violência. Primeiro, pessoal, por recusar reconhecer o ato, ou, de fato, não saber que está sofrendo violência. Depois, tem a questão do medo do agressor e de uma possível retaliação. Além disso, temos a dependência emocional, a dependência financeira, os filhos, que pesam muito, né? E há também a questão de não se sentirem amparadas e seguras devido a existirem não só poucos espaços ainda, mas também profissionais insensíveis. Não tem outra palavra. Então, assim, há uma grande importância em notificar, né, que é o nome dado à peça que se inicia o processo da persecução penal. É o ato de dar conhecimento, informar, comunicar ao órgão responsável, e ela é amparada na Lei Federal, salvo engano, 10.788, vou ver direitinho depois. E configura a comunicação obrigatória, né? Então, assim, esse ato de notificar nos leva a alguns números, né? Esses números são publicados no anuário, anualmente. Destaco aqui. O que é um anuário? O anuário é uma fonte que reúne e analisa dados de registro se baseando em informações oferecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelo Tesouro Nacional, polícias civis, militares, federais e outros entes oficiais de segurança pública. Aqui está um gráfico, né, fazendo um apanhado do ano de 2026 a 2021, e vocês podem ver como esse gráfico é crescente, destacando o ano de 2020 a 2021, na verdade, 2019 a 2020, vocês podem ver que teve uma baixa, porém, vamos lembrar que aqui foi o ano da pandemia, né? Então, até que se fizessem, não sei se vocês lembram, meios de denúncia seguros, como a Magalu lançou, o sinal de ir no chat da Magalu e falar que era uma pizza, ou o sinal vermelho na mão, foram lançados, enfim, muitas formas de denunciar, mas ainda assim, as mulheres se já não se sentiam seguras, imaginem em casa com um agressor reclusa.
E qual é o perfil das vítimas? Primeiro, a faixa etária, que já foi atualizada também, mas se mantém nessa base aí, que é 18 a 44 anos. A cor prevalece negras e o local da violência prevalece em casa. E o perfil desse agressor? Primeiro está o companheiro, depois o ex-companheiro. E aí vem pai, mãe, filho, irmão, padrasto, madrasta e vizinho. Além disso, o anuário prevê novos crimes, que foi o crime de stalking, né? Totalizando 27.722 mil casos. E aqui eu trouxe um número de violência contra a mulher de 2021, que esse número já está, obviamente, atualizado. Esse número é de casos no Brasil. A Bahia ficou, em 2021, na 7ª posição, ou seja, um estado extremamente violento. E hoje você vê que a Bahia tem vários apelidos horrendos, né? Todos se retratando sobre uma Bahia violenta, sangrenta, uma Bahia que, se antes não era para mulheres, agora não é para ninguém. Aqui é o estado com o maior número de feminicídios, né? Eu vou passar esses gráficos mais rápido devido ao tempo. Tentativas de feminicídios fazendo uma abertura aqui, eu lembro de quando eu falava isso numa sala de aula desses dados e uma pessoa teve a infelicidade de falar aqui em tentativas de feminicídios só 141, e eu fiquei perplexa com essa fala. Não sei se a pessoa entendeu o que falou, se ouviu, mas foi uma fala extremamente infeliz que depois gerou um debate. A questão do estupro, né? A Bahia teve 797 casos em 2020. Gente, isso é muito grave. Isso é muito pesado, até para se ver, se ouvir, se entender. Se a gente dimensionar a gravidade, porque aqui a gente está falando em números, na verdade a gente está vendo em números, mas se a gente colocar 787 filhas, mulheres, mães, avós, isso é muito doloroso. Lesão corporal dolosa, né? Em outras palavras, a violência física contra a mulher. Olha só o número da Bahia: 10.925 casos. Hoje, na verdade, no anuário de 2025, a Bahia teve 13.995 casos de lesão corporal dolosa. Ou seja, houve crescimento também em violência sexual, houve crescimento em tudo. E aqui eu trago um apanhado, né, um recorte do Brasil, Nordeste, Bahia, cenários recentes de violência, citando Salvador, a cidade do medo. Faço essa pergunta de qual a motivação, só para reflexão mesmo, porque a gente sabe que não há motivação. Fazem porque quer e porque a maioria sente a sensação de impunidade. Na verdade, eles têm certeza da impunidade, né? Muitos não temem. E aqui um resumo sobre 1º de janeiro de 2021, né, a virada do ano, a questão dos casos de feminicídio só em Salvador, que foi 14 casos, foram 14 casos. E aqui as regiões, né, que muitas vezes as pessoas com preconceito colocam, né, Cajazeiras, Castelo Branco. Não tem mais isso, não existe mais isso. Poderia até há uns 20 anos atrás, mas hoje a violência, a morte está em todo canto, independe de horário, independe de classe social, independe de qualquer circunstância. Por fim, né, a elaboração desse trabalho, ela implicou na construção de uma gama de conhecimentos. E aqui eu começo a sorrir lembrando de como foi a construção dessa dissertação.
verificou-se que, a partir dos objetivos traçados e foram alcançados mediante a verificação do percentual dos casos de violência notificados ao longo dos anos, chegou-se ao consenso de que o conceito de corpo-território da mulher pode, sim, contribuir no enfrentamento de casos contra a violência doméstica de todas as mulheres brasileiras, tendo em vista que o corpo, entendido enquanto um templo, é a razão para a sua preservação e respeito. Com o presente trabalho, a gente deflagrou-se com algumas das causas que ocasionam esses índices alarmantes, né? E enfatiza que as garantias legais, como as conquistas resultantes de resistência política do movimento feminista e também da responsabilização do Estado, como fonte a partir da qual emanam os direitos do povo e sob o qual resguarda, né, a tutela de sua proteção. Nota-se que os resultados obtidos, tanto pela apreciação da revisão, bem como dos dados do anuário, a gente vê uma propensão recorrente no silenciamento das vítimas de violência, cujo mantém um grau de vínculo principalmente com o agressor, né, comumente em curso por parceiros ou familiares, além da dependência, como foi citado, e de outros fatores. Disso torna o ato de subnotificar, como foi visto, né? E aí, posto essas ressalvas, e visando combater, amenizar e erradicar a violência, há algumas propostas que foram postas, não só escritas, mas são buscadas diariamente por mim e por outras, eu costumo dizer por todas nós, né, que é um projeto que eu faço parte, que é a construção de uma política que encare o problema da subnotificação, desmistificando-a e desconstruindo-a. Isso é extremamente necessário, porque a partir disso haverá notificação, a fomentação do Estado. A gente tem que acionar o Estado, certo? Trabalhar a ideia da notificação e da denúncia como ato fundamental para encarar a violência contra a mulher. A ampliação das delegacias especializadas na mulher, a questão da sensibilização e de cursos de empoderamento. Além disso, currículos, desde o ensino básico, que precisam introduzir elementos de respeitabilidade, diversidade, gênero, entre outros. Eleições de candidatos e candidatas comprometidos com essas temáticas, distantes do debate apenas moral e religioso. E que o Poder Judiciário garanta maior celeridade aos julgados e humanização das decisões. Por que esse último ponto? Que eu não ampliei muito, porque é a questão da tese. A minha tese, pessoal, é uma continuação da dissertação e fala justamente sobre isso, sobre os processos de medidas protetivas concedidos e solicitados. Porém, salvo engano, eu não vou lembrar números, mas foram 260 e fração mil processos de medidas protetivas. E, assim, a maioria não vai para lugar nenhum, em palavras bem simplórias, né? O processo é arquivado, a vítima fica olé, e a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa de pessoas, não só nesses espaços que estamos hoje, mas no judiciário, na questão das delegacias, não só profissionais, né, fazendo o seu trabalho, mas também sensíveis, responsáveis com algo que é tão cruel e tão marcante na vida de uma vítima. E a professora Laila iniciou falando sobre dar voz, e essa frase é uma frase que eu levo comigo, da Malala, que eu levanto minha voz não para que eu possa gritar, mas para que aqueles sem voz possam ser ouvidos. No caso aqui, mais aquelas, né? Finalizo, eu sempre coloco isso, que são meios para denunciar, porque sempre em qualquer evento que eu falo, alguma pessoa ou me procura presencialmente ou fala comigo virtualmente. E quando não tem meu contato, aciona alguns desses meios. Aqui eu agradeço, trago as referências, né?
Esse Alma Preta é um amor de leitura. São muitas referências, pessoal. São uns 10 slides só de referências. Enquanto eu vou passando, eu agradeço a oportunidade, né? Esse local de visibilidade, esse local que é também um local de voz, de debate, onde a diversidade, a pluralidade é posta sobre a mesa, é um ambiente muito rico, é uma troca muito gostosa, sempre estar nesses locais. Por mais que hajam temas que não sejam lindos, vou colocar assim, de se debater. Eita, como tem referência. Quem gosta é a professora Laila e Liliane. Parabéns, Sara, né, por enfrentar um tema tão difícil, né, e o ato de escrever é um ato político, escrever também é um ato político, e você nem chegou a falar, mas você faz uma série, participa de uma série de oficinas, tem um trabalho, né, que junta, né, a questão da teoria, né, o agir e pensar junto. Né? Parabéns aí por trabalho que você vem desenvolvendo e com essa oportunidade de ampliar agora, né, para o doutorado, tanto você comunicando, né, estão desenvolvendo o doutorado aqui no programa, né. Passo então a palavra para Isabelle Brotas, do Rosário Macedo. O tema da Isabelle é Florinha, a representação da mulher negra na cidade de Salvador. Um trabalho belíssimo também. Vou ter a oportunidade de vê-lo, porque eu não vi a sua apresentação, a sua defesa, né? Então é uma alegria poder estar nesse momento participando aí dessa, né, sua apresentação também. Todos visualizam? Sim, não está numa tela cheia, mas está. Isso, eu vou já. Só vou dar uma boa noite, agradecer também pelo convite. É muito bom estar nesse espaço de possibilidades onde nossas vozes elas são ouvidas de fato. E agradeço muito às professoras aí, Liliane, que me fez o convite, Laila também. Vou ser breve, tá? Não vou demorar tanto, mas prometi, na verdade, fazer um recorte do meu trabalho, né? Do nosso trabalho, porque não foi um trabalho individual, eu digo sempre que foi um trabalho coletivo de muitas mulheres. Foi até uma pauta muito importante no dia da banca, que eu queria, né? Mulheres na banca, apesar também de querer, na época, muito o professor Pedro, mas a gente deu preferência que fosse uma banca aí de mulheres, já que estávamos falando também, né, de mulheres. Como eu falei, vou ser breve e vou desligar aqui a câmera para poder não ficar lento, tá? Só um momento. Pronto. Como eu havia falado, foi um trabalho que começou em 2022, foi quando eu ingressei no mestrado. Assim que eu terminei a graduação de letras, eu sou uma letróloga. Como a Sara estava falando, é um mestrado, né, um programa que
a gente não vê somente geógrafos, mas vê pessoas de todas as áreas. E quando eu falava no mestrado que eu era letróloga, né? Era de letras, as pessoas ficavam ainda mais chocadas pela possibilidade do programa, né? Conseguir abranger tantas pesquisas, tantos trabalhos. É importante também falar que essa pesquisa, minha pesquisa, ela foi financiada pela FAPESB, né? Sem ela não teria conseguido também todo o suporte que eu tive. O trabalho ele tem por nome Florinha, Representação da Mulher Negra na cidade de Salvador. Aqui cortou um pouquinho, mas enfim. Minha orientadora Liliane Vasconcelos, banca examinadora doutora Cristina Alencar e professora doutora Florentina Souza. O trabalho, como eu falei, né, tem por nome Florinha, Representação da Mulher Negra na cidade de Salvador. A partir desse trabalho, a partir, na verdade, de um livro intitulado Florim, da escritora Luciane Aparecida, que também tem uma assinatura estética que ela não chama de heterônimo, né? Assim como a gente conhece Fernando Pessoa, né? Que tem Álvaro de Campos. Ela não titula heterônimo, mas ela fala que é uma escrita, uma assinatura estética, né? De mulheres negras que tem por objetivo fazer um resgate dessas memórias, assim como Bell Hooks, que assina seus livros como Bell Hooks, que é uma homenagem à avó dela, Luciane, quando ela coloca essa assinatura de Ruth, do caso, ela fala que considera que seja uma criação de uma mulher que deseja falar todas as exclusões, principalmente, que envolve aí as questões coloniais. Então, nesse livro, ela vai relatar todas as opressões coloniais sofridas, sobretudo pela mulher negra. Então, o pano de fundo da obra é o subúrbio de Salvador, a partir de uma personagem chamada Dita, ou Maldita, para alguns, né, do bairro dela. É uma mulher, uma personagem que também é inspirada, né, totalmente em muitas mulheres que têm o sonho de ser poetisas, ser escritoras e, infelizmente, por causa de toda a questão que envolve a literatura, né, sendo esse território que a gente sabe sempre habitada, né, sempre foi habitada por homens brancos, héteros, cis. Então, desde já, quando ela cria essa personagem com o sonho de ser escritora, eu percebo que ela já traz um questionamento, né? Porque é uma personagem negra, periférica, ali do subúrbio de Salvador, que sonha em ser escritora. Então, isso para a literatura, né, que a gente conhece, a literatura branca, isso é um total desaforo. Então, dentro desta obra literária, a gente vai analisar algumas questões, né, que eu vou trazer aqui para vocês rapidinho. Minha dissertação, eu resolvi trazer só para a gente discutir rapidinho cada ponto, cada tópico, cada capítulo. Neste primeiro capítulo, intitulado, né, depois da introdução, intitulado A Senhora dos Raios em Salvador, Memória, Cidade e Religião, eu busco trazer uma reterritorialização africana, porque o livro em si ele já nos dá indícios dessa religiosidade africana, né? Em Salvador, quando o nome é Florim, que para os povos de Candomblé, o Florim é a adaga que a orixá Yansan segura nas suas mãos. Então, o livro em si já traz
um indício de justiça, porque se é a arma que a orixá segura para combater, né, todos os tipos de justiças, por que não pensar que a personagem em si, ao querer também ser escritora, se adentrar-se nesse território que por muito tempo foi somente, vou dizer, permeado de homens brancos, ela em si já faz, né, um movimento de justiça frente a toda essa injustiça que eu digo que posso dizer, né, aqui muito inspirado aí nesse racismo institucional que a própria instituição, eu não vou colocar a literatura, mas se a gente for pensar na Academia de Letras, Brasileira de Letras, enquanto instituição, né, ela promove esses racismos institucionais, porque por muito tempo a gente não teve nenhuma mulher negra nos representando enquanto escritora na academia, não que isso importe, mas, né, para questão mesmo de visibilidade, a gente não teve, nunca tivemos. Tivemos agora em 2025, olha quanto tempo, né, essa instituição, a Academia Brasileira de Letras, existe, para que somente em 2025 a gente pudesse ter aí uma mulher negra. Eu vou falar mais um pouquinho para frente. Mas voltando aqui ao sumário, né, da minha dissertação, então, nesse capítulo eu trago aí todas as recriações africanas nesse território de Salvador, né, na cidade, trazendo a questão da memória, a religiosidade, tudo isso. Lembrando que a personagem ela é vendedora de dendê na feira e fazendo uma relação também com a orixá Yansan, ela é a senhora da feira, né? O dendê ali tem uma representação muito forte com ela. Então, eu acho que quando a escritora, né, que também é uma mulher negra, pensou nisso, foi justamente para resgatar essa memória africana para dentro da literatura, já que homens brancos, quando escrevem literatura, né, brasileira, não trazem, ou se trazem de uma forma totalmente estigmatizada, né, disturpada da cultura afro-brasileira. Então, ela faz essa relação a todo momento. Recriações da diáspora, aqui também é uma continuidade, é um tópico desse capítulo. Quando a saudade é banzo, também, que a todo momento a personagem ela relata como se fosse parte da memória dela, né, ancestral, tivesse sido perdida, e ali ela fica naquele questionamento, como se tivesse vivenciado algo no passado que ela não sabe direito relatar, e tem muitos escritores, muitos autores, né, que chamam isso de banzo, que é a saudade da terra. A cidade que não Salvador, eu faço uma discussão bem crítica sobre Salvador, que na verdade não salva dor nenhuma, né? Será que realmente, né, Salvador, pensando nas mulheres negras que não têm uma cidadania, né, de fato, ao transitar na cidade, e pensando em cidadania, eu também gosto muito e sempre falo também de Milton Santos, tanto que eu usei muito ele durante a escrita, né? Foi um dos meus presentes de referenciais teóricos, porque eu não os tinha como algo chato, eu tenho que ler fulano, mas sempre que eu encontrava, eu descobria algum autor que casava muito com o que eu estava falando, eu recebia como um presente. E Liliane mesmo sabe que alguns autores eu abracei de fato, né? Milton Santos, Muniz Sodré também, que traz muito para mim, né? Para minha pesquisa. E pensando em Milton Santos, sendo ele esse grande geógrafo brasileiro, né? E baiano também, aborda a cidadania a partir de uma perspectiva espacial, social e crítica também, né? Ele não fala apenas do direito formal de voltar ou ter documentos, mas também da possibilidade real de participar, né, dessas pessoas participarem da vida urbana e social, considerando todas essas desigualdades estruturais.
Milton, ele também fala que a cidadania vai muito muito além desse conceito legal ou formal, né, que está ligado à efetivação da participação nas relações sociais e na vida da cidade. Ele traz um termo, ele cunha um termo que ele fala cidadania mutilada, que é justamente pensando nessa população que, com o processo de urbanização, foi lançado aí as habitações precárias, né, as favelas e tudo mais, e pensando nessa personagem, né, porque eu não precisei frequentar o subúrbio, de fato, para compreender, né, ali, porque a própria literatura, ela me dá esse pano todo para pensar a cidade, né, e é justamente isso que essa literatura brasileira contemporânea, ela foca, né, o locus dela central é justamente pensar a cidade contemporânea. Então, eu trouxe essas discussões nesse primeiro capítulo, né, Cidade Baixa, exclusões territoriais também, trazendo toda a vivência da personagem enquanto vendedora de dendê na feira, enquanto a mulher, uma personagem que precisava do trem do subúrbio para fazer, né, o translado, ou pegava ônibus também, e aí abriu uma discussão para a questão da desativação também do trem do subúrbio. Perceba que a literatura, ela me dá pano, né, para tantas discussões. No terceiro capítulo, no segundo, né, que é o terceiro tópico aqui, trajetórias e fragmentos da mulher negra em Salvador, eu faço uma discussão sobre morte, em outras palavras, epistemicídios, porque, de fato, nessa tentativa de renegar essa personagem para a literatura, né, ocorre um epistemicídio, que é justamente o apagamento desse saber, né, pensando também na mulher negra, quando não são ali colocadas nesses cenários mesmo de visibilidade dos seus conhecimentos. Então, a personagem, ela traz isso, que remete também à vida de muitas mulheres, assim como aconteceu com Carolina de Jesus, acredito que algumas pessoas devem conhecer. Então, esse epistemicídio é justamente esse aniquilamento, né, desses saberes, dessa produção de conhecimento dessas mulheres. O genocídio também, porque no final a personagem, ela tem a sua vida tirada, né, e é um fato que ocorre na nossa Salvador, né, que não Salvador de fato, né, não Salvador. E os encarceramentos eu trago porque a personagem, quando ela é vendedora de dendê, ela tem 9 filhos, que também o 9 faz uma relação com a orixá Yansan, né? Ela tem que sustentar esses 9 filhos, só que com o dinheiro que ela ganha, não dá para sustentar. Então, muitas propostas são oferecidas a ela, e aí ela vai para o tráfico de drogas, né? E aí fica presa 1 ano e poucos meses, na narrativa relata exatamente tantos dias, e dentro dessa cadeia, né, dessa penitenciária, desse cárcere, ela também relata todas as mazelas que as irmãs pretas dela sofrem, né? Ela relata de forte muito, tanto que quando eu estava escrevendo essa parte, eu fazia muitas pausas, porque a literatura, ao mesmo tempo que ela nos dá esse pano, ela também acaba com a gente. Então, essa parte, a personagem, ela relatava que na cela fedia mijo e era tudo podre. Então, é justamente nesse cenário que o Estado, ele cuida, né? Em vez de cuidar, na verdade, ele causa toda essa dor, né, a essas mulheres, como Sara também trouxe. Em vez do Estado estar ali para cuidar, na verdade, é o principal opressor, e sobretudo dessas mulheres negras, né? A justiça, cadê? Penitenciária feminina, cancela de pele preta, que é uma continuação. A justiça está para a mulher negra, aí eu já faço um questionamento. Está para a mulher negra? Violências de gênero. E já no outro capítulo,
Mulher Negra em Movimento, né? Eu já trago aí a literatura, pensando na literatura como esse território onde novas territorialidades surgem, seja de mulheres negras, de gays, de lésbicas. Então, pensando nessa literatura enquanto este território, né? Eu trago aí a mulher negra nas ficções espaciais, quilombos literários também, pensando na literatura e fazendo a relação com o conceito de Abdias de Nascimento, né, e também Beatriz, fazendo essa junção de quilombos literários, né, que na literatura, é a partir da literatura que muitas mulheres encontram ali a sua liberdade, o seu poder e também a sua possibilidade de se enxergar enquanto gente, né, no mundo, já que Milton Santos já fala, né, que essas cidadanias são mutiladas. Então, a partir da literatura, essas mulheres buscam a chance também de serem vistas como gentes, né, como pessoas no mundo. Então, eu trago a literatura pensando muito nesse viés de liberdade, de poder se enxergar, né, como gente. Florim, A Justiça é uma Mulher Negra, e considerações finais. Como eu estava falando, pensando na literatura enquanto possibilidade de encenar essas novas territorialidades. Está cortando aqui, né? Vem aqui. As novas territorialidades na literatura brasileira contemporânea dizem respeito a como os escritores e escritoras têm recriado os espaços geográficos, sociais, culturais e simbólicos dentro de suas obras, rompendo com visões tradicionais e centralizadoras, como eu falei, né, da produção literária. Esse conceito não se restringe apenas ao espaço físico, mas também às experiências de pertencimento, deslocamento e identidade. Aí aqui eu trago alguns tópicos, né? Pensando na literatura enquanto território simbólico, social e cultural, traz essa emergência à literatura contemporânea, tá? De mulheres negras. Essa emergência de vozes silenciadas, né? Que, na verdade, sempre tiveram vozes, me incomoda muito quando as pessoas falam em dar voz. A gente não dá voz, todo mundo tem boca para falar. O que acontece é o silenciamento, porque todo mundo tem boca e pode falar, né? E se não falar, pode escrever, e se não escrever, pode usar gestos. Então, todo mundo pode, de alguma forma, se expressar. O que acontece é justamente esse silenciamento dessas vozes, né? Seja lá como for. Então, dentro dessa literatura contemporânea, a gente tem a literatura indígena, feminina, afro-brasileira, periférica, LGBTQIA+. A escrita passa a ser espaço de reivindicação de existência, como eu falei, né? A possibilidade de se enxergar enquanto gente, enquanto pessoa. A memória coletiva, né? Como em Florim, ela traz isso. A noção de território inclui também a cultura popular e as vivências da diáspora. Aí eu trouxe aqui algumas mulheres que já fazem, né, através de muitas lutas, fazem parte desse território literário. A gente tem aqui a primeira, que é Maria Firmina, que foi a primeira mulher escritora negra que a gente teve, mas que por muito tempo, né, o epistemicídio apagou a literatura dela. Então, há esse movimento de resgate, né, da produção dessas mulheres que percebam que é uma literatura, né, do século aí 18, por aí. E ainda assim, ela não colocava, não subjugava personagens negros, né, como sendo, pensando como os homens brancos fazem dentro da literatura, colocando as mulheres como procriadoras, como mulatas, né, como a gente vê aí muito em obras aí de escritores. Então, quando Maria Firmina ela cria, né, ela constrói ali a obra Úrsula, ela traz personagens negros que
são totalmente ativos dentro da literatura. Personagens que têm falas dentro da literatura, o que não ocorre quando são escritos por homens brancos, tá? E aqui, logo do ladinho dela, tem Ana Maria Gonçalves, que foi eleita este ano pela instituição que também não vamos nos enganar, né? Pela Academia Brasileira de Letras. Não é porque a academia ela é boazinha que colocou a primeira mulher negra aí, mas devido a esse movimento mesmo, né, de questionamento que todos e todas que fazem parte desses territórios literários, desse território literário, têm feito. Então, a gente teve este ano, dentro desse território literário aí, a presença desta mulher negra que tem um livro bem famoso, Um Defeito de Cor, né, que traz toda a história brasileira, né, africana, na diáspora. Do ladinho dela temos Carolina Maria, que também por muito tempo foi invalidada, assim como a personagem que eu trago aí, foi invalidada por ser uma mulher negra, achando que sua escrita não vale de nada, né? Você é uma mulher negra, como é que você escreve literatura? Como é que você quer ser incluída dentro desse território? Esse território não é para você, né? Então, uma escritora também que foi questionada dentro desse território, mas que sua obra também, sobretudo, é importante, né, para nós, porque traz a vivência dela enquanto a mulher periférica, enquanto a mulher que passou fome. Então, é importante que todas essas histórias sejam narradas. Aqui do lado é a escritora do livro ao qual eu me aprofundei, Luciane Aparecida. Ela tem a assinatura estética, né, Ruth do Caso, e aqui Conceição Evaristo, que foi também indicada uma vez, em 2018, para ser uma imortal da academia, mas devido ao racismo institucional ali, ela não foi, perdeu para Cacá Diegues, que é um homem branco, né, cineasta, diretor, alguma coisa assim. Então, temos aí algumas dessas mulheres que fazem parte desse território literário. E aqui eu trago, né, a... Isabelle, já são quase 8 É, horas, ainda tem a fala do... Vou terminar já. Rodrigo. Concluindo aqui, eu trago um trecho da narrativa, que é a própria personagem no processo de reivindicação, né, quando as pessoas descredibilizam ela enquanto essa poeta, né, que ela quer ser. Aí ela fala: rasgo sim, comprei com meu dinheiro. E quem você pensa que é para me dizer o que não posso fazer? Invento uma história de briga com todos eles. Eu sou escritora, sabia? É isso mesmo. Eu sou poeta. Disse isso outro dia na rua, a rua inteira caiu na risada. Eu ri também, fiz como se estivesse contando a piada, mas não é piada, não. Aí é um trecho. Tenho aqui também outro trecho, mas eu vou... Dias de Quase Desamparo, aqui já é a narrativa que ela traz, é um trecho que ela traz questionando, né, essa vivência dela na cidade. Não vou ler para não tomar muito tempo. Aí eu trago aqui uma citaçãozinha minha, com um compilado aí de Liliane, pensando na narrativa contemporânea, né? A narrativa contemporânea revela uma de suas características centrais, né, que é a representação, ao descrever corpos e suas experiências. No espaço urbano, a cidade se insere como locus em que os discursos a utilizam para possibilitar a construção de múltiplas imagens que vão além de sua forma física. Liliane Vasconcelos, 2016, nos informa que as representações atribuídas à cidade derivam das relações do homem com o espaço urbano,
transformando-a em cadeias discursivas. Então, este espaço literário me permite aí, né, observar tudo isso. E, para concluir, finalizando, a literatura enquanto espaço de poder fica evidenciado que essas escritas literárias que originam das margens potencializam o discurso deste espaço na disputa da força, a partir do momento que pensamentos e corpos afro-brasileiros femininos se fazem presentes nessas narrativas e na construção delas, as territorialidades são efetivadas. Dal Castanher, 2012, complementa que são as produções culturais das cidades vindas de corpos de mulheres negras, homens negros, pobres, gays, esses marcados pelas opressões sociais e espaciais que dão significado à literatura, pois demonstram outros territórios geográficos e simbólicos. Aí eu trago algumas referências, né? Um pouco do meu referencial, território. Eu trago o Muniz Sodré, o Terreiro da Cidade, literatura e, enfim, acabo por aqui. Muito obrigada, Isabelle. De nada. Potente apresentação aí, como vem apresentando, né? Por conta do tempo, a gente tem que, mais ou menos, teve que te finalizar aí com sua fala, tá? Eu me empolguei, não foi? É por conta da literatura, eu entendo. Bom, então vai falar ela. Passo então para Rodrigo dos Santos Costa. O Rodrigo trabalhou com a questão da religiosidade da matriz africana, a especificidade da sobreposição entre terreiro e quilombo, mobilizou 2 marcadores raciais e sociais que se sobrepõem e se retroalimentam, traz a singularidade do terreiro estar inserido na mais importante conjunto dos quilombos do estado da Bahia, que é o Santiago do Iguape, reafirmando a especificidade do recôncavo baiano enquanto território quilombola da negritude, territorialidade afrodiaspórica. Passo, então, para Rodrigo. Né? Não falei do título, porque Rodrigo quer apresentar o título, né? Então, deixa aí para ele apresentar. Olá, boa noite. Me escutam bem? Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer à professora Laila e ao programa pelo convite e também parabenizar os colegas pelos belíssimos trabalhos apresentados também, pensando nessa multiplicidade de temas que o programa abarca. E hoje eu vou agora abrir minha apresentação para vocês. Também percebi que tem algumas pessoas da minha comunidade aqui presentes. Isso me deixa também muito feliz e também um pouco nervoso. Mas é em nome dessa comunidade também que esse trabalho surge. Então vai ser em nome dessa ancestralidade que eu vou apresentar esse trabalho hoje para vocês. Só um momento. Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim. Só peço para você tentar, né, fazer uns 15 minutos, porque por causa do horário. Vai ser em breve. Olá, me chamo Rodrigo Costa, eu sou arquiteto urbanista, sou mestre pelo programa de pós-graduação em Território, Ambiente e Sociedade na Universidade Católica e atualmente eu sou doutorando no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, onde eu venho desenvolvendo meu trabalho de pesquisa, pensando o terreiro e o quilombo e a articulação entre esses dois territórios. E hoje eu vou apresentar um pouco desse trabalho, que foi um trabalho de mestrado desenvolvido na Universidade Católica, pensando a arquitetura do terreiro de Candomblé enquanto um espaço de preservação cultural e religiosa, mas também como um espaço de memória viva da ancestralidade afro-brasileira que se faz presente enquanto identidade desse território de comunidades localizado em Santiago do Iguape, em Cachoeira, aqui no estado da Bahia. Então, esse trabalho apresentado vai ser um pouco também do desenvolvimento dessa pesquisa, que não termina no mestrado, mas que continua também
no doutorado pensando esse terreiro de candomblé, que é o terreiro de candomblé Eliaxé Japanã, que também é a minha casa de axé, dentro desse contexto de comunidade quilombola no qual eu sou remanescente, que é a comunidade de Santiago do Iguape. Então, eu vou passar um pouco desse trabalho em desenvolvimento, pois é um trabalho que eu faço a partir do meu convívio, das minhas relações com esse território, entendendo que essa arquitetura é uma arquitetura viva, então é uma arquitetura que ela se modifica o tempo todo, ela está sempre se construindo em novos espaços, aderindo novas dinâmicas a partir da construção de família, do crescimento também dessa família, de como novos membros chegam nesses espaços, e essas arquiteturas vão se modificando a partir dessa dinâmica e a partir do axé, né, desse fluxo, dessa energia, dessa força, que é o que estrutura e dá sentido a essa arquitetura, que materializa simbologias, signos e significados que se fazem presentes nessas estruturas enquanto estruturas vivas. Passando... Então, eu vou justamente pensar o terreiro de candomblé não apenas enquanto um espaço de preservação cultural e de resistência da identidade africana e afro-brasileira, mas principalmente também pensando o terreiro para além de um espaço religioso e institucional, mas também como espaço de fortalecimento, de lutas políticas, de articulação, de desenvolvimento social e de afirmação da identidade quilombola no território de Santiago do Iguape. Esse terreiro de candomblé é um terreiro de candomblé de matriz africana que traz a influência de uma diversidade de grupos étnicos provindos da África, mas que também emerge na presença da simbologia brasileira, a partir do culto de caboclos, a partir do culto de ciganos, pensando também esse espaço de terreiro como um grande quilombo que agrega uma diversidade de grupos étnicos presentes nesses espaços e que são territorializados a partir dos cultos, a partir das manifestações que integram diferentes divindades provindas de grupos étnicos distintos, ora cultuando orixás, né, provindos do território da Nigéria, Queto, ora cultuando os povos da população banto de Angola e também cultuando os povos tradicionais brasileiros, pensando nesse território afrodiaspórico. Essa construção, ela se dá de forma coletiva, assim como a dinâmica do espaço do terreiro se dá a partir do comunitarismo negro, enquanto a coletividade como princípio de integração, de formação, e na arquitetura isso também não se faz diferente. O terreiro é um grande xirê, uma grande roda, onde todo o espaço é perpetuado de forma coletiva. Então, essas arquiteturas elas também vão se construir de forma coletiva, onde a participação de todos os integrantes é fundamental para a existência dessa materialidade que recebe, então, aí, a partir dos cultos e da unificação de energias provindas desses povos, a materialização desses espaços arquitetônicos, né? As construções das casas, dos ilês orixás, nos quais se transformam em moradas desse sagrado, né? Então, esses espaços arquitetônicos construídos dentro do terreiro vão se configurar, então, como espaços de morada dessas divindades espirituais que estão presentes nos cultos. Esse trabalho ele vai se dar principalmente a partir dessa identidade, dessa ancestralidade, da minha condição enquanto pai pequeno, liderança, eguibome, como chamamos dentro do terreiro, desse terreiro de candomblé. Então, vai ser uma pesquisa que vai ser, além de um trabalho de pesquisa científica, mas também que vai significar para mim um legado de identidade, de resistência, de afirmação dessa identidade que move o meu corpo, que move minha fala, que move o meu movimento de vida e como eu enxergo o mundo a partir dessa vivência nesse terreiro de candomblé e a partir dessa identidade quilombola que me forma enquanto ser que vive essas práticas e trazendo isso para a pesquisa como uma maneira de afirmar esse trabalho e também de dar continuidade ao legado e à memória dessa ancestralidade, desse terreiro e dessa família que constitui enquanto minha família, enquanto também um lugar de memória e de preservação desse espaço. Então, esse trabalho ele vai se desenvolver a partir dessa vivência, sobretudo com essa comunidade de terreiro. Então, eu trago a minha comunidade como centro dessa pesquisa, são os principais narradores, condutores, e é essa vivência que vai transformar e vai dar sentido a esse trabalho. Aí eu trago como método da minha pesquisa, a metodologia, pensar essas fotografias, registros documentais que trazem a memória da construção desse espaço. Então eu trago os meus avós, meus familiares, que são
verdadeiros locutores e narradores dessa história, são eles que passam e são detentores desses conhecimentos, desses saberes, então eu trago eles como principais referências desse trabalho, e vou fazendo esse trabalho, costurando ele, pensando essas narrativas orais, configurando essa pesquisa a partir dos registros visuais, dos relatos, da memória dos mais velhos, dos ensinamentos, do legado, sobretudo da memória da minha avó e da minha bisavó, Lalu e Mãe Zélia, que eram importantes mulheres que tinham a espiritualidade e essa ancestralidade negra afro-brasileira como forma de praticar a caridade espiritual para a comunidade de Quilombo de Santiago do Iguape. Então, há de se pensar que essa espiritualidade ela também se tece enquanto um apoiador e enquanto uma rede de solidariedade que possui em sua dinâmica de conhecimentos, de saberes que essas mulheres detêm, atendem a comunidade a partir do uso de ervas, a partir das plantas medicinais, que se transformam em curativos para as comunidades, prestando assistência, né, social, psicológica, a partir desses saberes que se dão a partir dessa espiritualidade que traz esses saberes para essas mulheres, e elas, a partir dessa espiritualidade que as envolvem, provém a caridade para esse território, a partir dessa espiritualidade enquanto princípio de caridade espiritual e atendimento para o Quilombo. Então, eu vou fazendo essas pesquisas, vasculhando esses álbuns de família, vou entendendo as narrativas orais, escutando meu avô, escutando a minha avó, tecendo essa memória, construindo uma genealogia, pensando qual é a estrutura, de onde provém essa família, como essa família se constrói, como esse terreiro vai se construir também a partir dessa memória, desse legado, e vou trazendo os escritos como forma de capturar a história e a memória desse lugar. O terreiro de Candomblé, Ilha Chachapanã, está centrado na comunidade de Santiago do Iguape, como eu falei anteriormente, que é um território, né, formado por 18 comunidades tradicionais quilombolas, é um território margeado por água, que é o Rio São Francisco do Paraguaçu, e que vai ter a água como principal elemento aí de recurso também natural de vida, né, a partir da pesca, da mariscagem. Então, esse território, a água, vai ser um território fundamental para a existência e para a vida dessas comunidades. Então, essas comunidades elas vão se construir em torno dessa bacia, que é a bacia Vale do Iguape, e essa bacia vai ser responsável aí por base do desenvolvimento social e econômico desse lugar. Mas esse território água, ele vai ser além de um território, né, de recursos naturais e de desenvolvimento econômico, ele também vai ser um território sagrado, né? Essa água, né, que margeia esse lugar, ela vai ser um lugar sagrado que vai também se proferir na presença dessa espiritualidade, ou seja, né, esse território sagrado é um território que também é morada dessa espiritualidade que é respeitada, que é consagrada e que recebe as suas ofertas. Então, esse mar, né, que também é recurso, né, de vida, ele também vai ser um lugar sacro, um lugar sagrado, um lugar de presença de divindades. Então, as comunidades, né, assim como a comunidade de Terreiro de Chachapanã, realiza os ritos das águas, né, que se dá por saudar as águas, saudar as divindades que habitam essas águas. Nesse caso, o presente de Iemanjá e Oxum se configura, então, como a simbologia de uma manifestação cultural e religiosa do terreiro que se dá pela consagração dessa espiritualidade. Então, o autor Antônio Bispo ele vai falar, a partir disso, né, que o quilombo é território onde a natureza e o povo são a mesma coisa, ou seja, né, essa relação com a natureza ela é indissociável, visto que a natureza ela é fundamental para a vida desse povo. Então, a natureza ela é consagrada, essa natureza ela é parte dessas comunidades e elas se retroalimentam dessa natureza enquanto esse elemento sagrado. Aí eu trago algumas imagens, fotografias, né, dessa manifestação religiosa que é o presente de Iemanjá, que acontece anualmente dentro do calendário festivo do terreiro de Candomblé e Chachapanã. Ela é uma das festividades, né, que se detém de dentro para fora do terreiro, pensando que o terreiro de Candomblé não se resume ao espaço físico, às suas barreiras materiais, mas também que ele se estende ao território. Ele sai do seu espaço, muro, e ele se estende às ruas. Ele vai para a rua do Quilombo, ele se afirma em território, ele se afirma na água enquanto espaço vivo, e ele está para além do seu espaço material, mas esse fluxo de axé o conduz para todo o território,
nesse caso aí, o território água enquanto um dos principais elementos consagrados por essa comunidade. Então, nesse presente é realizado o xirê, né, comunitário, o xirê da comunidade de terreiro, que significa a grande roda, a festa onde todos os orixás são consagrados, nesse caso, sobretudo, os orixás Oxum e Iemanjá, né, à beira do rio Paraguaçu. Essas divindades são consagradas nesse espaço. Essas são algumas imagens do momento do presente, onde esse presente ele entrega essas águas, e eu trago esses registros também como forma de ilustrar esse processo e como essa natureza é importante e é sacra para esse lugar. Essas manifestações de rua, elas atravessam a rua o Quilombo, como eu venho falando, então eu trago mais algumas imagens de como acontecem os cortejos, né? Esse cortejo que sai do terreiro, vai para as ruas, onde a comunidade afirma corpo, afirma território, e através dessa espiritualidade conduz esse processo de luta que é política, que é religiosa, que é social e que afirma identidade nesse quilombo. Uma importante festividade dentro desse calendário é o Carolus e Beijos, né, que é o AG1 comunitário. Esse AG1 se dá como distribuição de alimento e também entrega de brinquedos para as crianças da comunidade. Ou seja, né, de se pensar também o ato de alimentar enquanto um rito sagrado e pensar o ato de alimentar também como uma ação de desenvolvimento social, onde a comunidade distribui, né, alimento para as pessoas de dentro do espaço, mas também para com os remanescentes da comunidade quilombola que vêm até o terreiro, se alimentam, trazem suas crianças, e a partir disso a gente realiza, né, essa distribuição de brinquedos e a distribuição desse alimento que para a gente é sagrado, pensando que toda a alimentação do terreiro ela é feita também de maneira coletiva e é distribuída para com a nossa comunidade. A gente também utiliza, né, pensando que o terreiro ele não está estagnado no tempo, né? O quilombo ele também não está parado no tempo, ele também se reinventa, ele também está ali nas novas dinâmicas, utilizando novas tecnologias. Então a gente tem também as nossas redes sociais, onde a gente articula, né, e divulga também as nossas festividades, com forma de realizar campanhas e divulgar as campanhas de doação de brinquedos, doação de alimentos, de maneira associativa a fortalecer a nossa comunidade e utilizar de diversos mecanismos, né, visuais, e até mesmo as redes sociais. Então, eu trago as redes sociais do nosso terreiro como forma também de mostrar que a comunidade de terreiro ela também está se reinventando e pensando e mobilizando formas, né, de fortalecer o seu território. Então, para além dessa questão, a gente traz também como afirmação do território o desenvolvimento social a partir da doação de cestas básicas, então a realização de cesta básica para a comunidade também como forma de fortalecimento da base alimentar. A Casa de Farinha, enquanto um desenvolvimento econômico da comunidade de Terreiro de Leste-Chapanã. Essa casa que ela foi construída e hoje ela foi intitulada em memória de Mãe Lalu, né, que é nossa bisavó e a nossa grande matriarca, criadora desse espaço, fundadora do terreiro, anteriormente consagrado enquanto gruta e atualmente conhecido como Ilha Chapanã. E o primeiro espaço construído nesse terreiro foi a Casa de Farinha, justamente pensando em ter um equipamento que pudesse fortalecer ali a produção econômica e a produção de farinha. Então, essa casa ela foi construída dentro do espaço do terreiro, de forma que a comunidade possa acessar esse espaço e produzir a farinha de maneira a produzir o desenvolvimento econômico a partir da venda de farinha, venda de beiju, que é um conhecimento e um saber tradicional, né, dessa comunidade passado de geração, de mãe para filho, e esse conhecimento, esse saber, ele promove o sustento de algumas mulheres, principalmente mulheres da comunidade, que tem esse espaço ali como equipamento para a produção dessa farinha de maneira artesanal. Então, o terreiro vai, mais uma vez, ter esse papel, né, de abrir espaço, né, para o fortalecimento econômico. E, nesse caso, a Casa de Farinha vai ser um espaço que vai agregar a comunidade. Então, eu trago algumas imagens dessa produção de farinha de maneira artesanal. Essas imagens são fotografias da produção de farinha e também da integração da universidade, onde a gente teve a possibilidade de participar de uma oficina
né? Essa oficina de conhecimentos ancestrais a partir da produção da farinha foi uma oficina realizada dentro do terreiro, como uma forma também de passar esse conhecimento, né? E de fortalecer essa prática. Então, eu trago mais uma vez uma roda de conversa e a presença da universidade no espaço do terreiro, e vou mobilizar e problematizar a necessidade de a gente pensar a importância de atrelar e de unir os saberes tradicionais das comunidades, dos terreiros de candomblé, e o saber científico. Então, esse trabalho ele vai também estar pensando na união da pesquisa, da ciência, do campo da arquitetura e da multidisciplinaridade, mas também pensando a união e a integração dos saberes do terreiro, os saberes acadêmicos, e como esses saberes eles podem estar interligados, né? Esses saberes que problematizando e pensando também a importância de que a ciência abarque os conhecimentos das comunidades e dos territórios. Então, eu vou desenvolver o trabalho pensando em trazer esses conhecimentos e valorar esses conhecimentos dentro do universo acadêmico. Então, eu trago mais algumas imagens dessas ações e de como o terreiro hoje ele se propõe também a estar articulado com as universidades. A gente recebe frequentemente a ida de universitários, estudantes que têm interesse em conhecer a nossa comunidade, entender como essa comunidade se relaciona com o território, nesse caso a comunidade de Santiago do Iguape, e a gente entende que é importante, né, a abrir as portas para esse diálogo. Então, com uma frequência que a gente consegue atender, receber estudantes e promover diálogos e debates também junto com os nossos membros, que muitos são jovens e que têm a possibilidade de discutir, de atravessar e de entender como esse terreiro, esse espaço, ele é importante para a nossa afirmação e, sobretudo, para as lutas políticas desse território. E eu finalizo falando a Adupé, né, agradecendo e obrigado em Urubá para a gente, a Adupé, o programa Adupé é minha comunidade também. Sem a minha comunidade, esse trabalho ele não é possível. Então, como eu falei anteriormente, esse trabalho ele é dedicado à minha comunidade, à minha família, ao meu território, às minhas matriarcas, e principalmente também a um trabalho que vai se desenvolvendo, vai se tecendo aí enquanto legado desse terreiro, desse território. Obrigado. Uhul! Parabéns, Rodrigo. Parabéns. Muito bom. Você encaminha agora. Com o passar do tempo, né, das horas, eu acho que não nos sobra tempo para o diálogo, né? É só nós agradecermos imensamente as belíssimas pesquisas que são produzidas no PPG Tais, né, que foram produzidas no PPG Tais, e mostrar a força do programa, principalmente nessa relação com a questão da decolonialidade, com a questão presente e pensada a partir das relações com as territorialidades, com o território, as relações de poder a partir das questões de gênero, a partir das questões étnico-raciais. Então, é isso. Acho que a gente cumpre a proposta, que foi justamente trazer algumas das nossas pesquisas para pensar sobre essa questão. Então, agradeço imensamente a presença de todos. Pedimos imensa desculpa com relação a passar um pouco do tempo, né? Mas vamos repensar essa situação para os próximos, tá? Agradeço imensamente aos egressos, ao que continuam no programa. Com as pesquisas assim, eu saio muito feliz de ouvi-los, né? E me retroalimentar a partir da pesquisa de vocês. Agradeço imensamente a presença de todos. Professora Laila, é com você. Bom, eu queria dizer que quando a gente organizou esse tema, professora Maina, né, professora Liliane, professora Cristina Alencar e eu, né, a gente fez as propostas dos temas no colegiado, isso foi aprovado no colegiado, e hoje eu dei uma passada, né, em todos os trabalhos que atravessam esse tema, né, no programa, pelo menos alguns. E eu fiquei muito assim, satisfeita em ver, por exemplo, trabalhos que já foram feitos sobre quilombo, em 2009, né, sobre a questão da natureza e da mata,
né, sob orientação da professora Cristina, trabalhos que estão sendo desenvolvidos sobre terreiros e quilombos, né, sob a orientação da professora Mayna. E eu gostaria rapidamente de falar, porque assim como a professora... Não dá tempo, tudo bem, né? Então, eu só quero agradecer também, né, aí esse conjunto todo de mulheres que trabalham com a questão de gênero, que são muitas, né? Ancestralidade, cosmovisão, território, quilombos. Agradecer também aos estudantes africanos, né, que vieram, inclusive, dialogar com tudo isso que nós estamos fazendo, né? Essas pesquisas têm total conexão com os estudos, né, dos africanos hoje no nosso programa. Bom, agradecer, eu queria relatar, e tem muitos aí, mas deixa para uma próxima. Convido a todos para... Inclusive, como que tem temas, né, que estão sendo estudados agora, que já foram estudados antes, que relacionam a questão da natureza, da mata, das plantas medicinais, e por aí vai, né? E as questões decoloniais aí, que estão totalmente atravessadas, tudo, atravessando tudo. É uma pena, mas enfim. Gente, alguém tem que fazer esse serviço aqui, e eu acho que está sendo eu. Eu agradeço a todo mundo, desejo a todos uma boa noite, e nos encontramos no próxima terça-feira com mais um webinar do PPG Tais, tá bom? Boa noite a todos, agradeço imensamente. Boa noite. Por favor, obrigada. Boa noite. Ai, como é que agora eu não consigo sair? Perfeito. Abafa.